O sussurro dos deuses. O vento cortava as vastas planícies da Mesopotâmia, levantando nuvens de poeira dourada enquanto os sacerdotes olhavam para os céus em busca de sinais. No horizonte, relâmpagos dançavam entre as nuvens negras, e trovões reverberavam como o rugido de uma entidade colossal. Era um presságio? Um aviso divino? Ou algo muito mais antigo e misterioso do que os humanos daquela época poderiam compreender? Desde os primeiros dias da civilização, a humanidade registrou eventos catastróficos que moldaram sua história. Relatos de dilúvios avassaladores, cidades inteiras reduzidas a cinzas em questão de instantes, colunas de fogo descendo do céu e explosões que devastaram reinos inteiros ecoam através de textos antigos, gravados em tábuas de argila, papiros e pergaminhos sagrados. Os povos antigos não apenas registraram essas tragédias, mas também apontaram um detalhe inquietante: eles não acreditavam que tais eventos fossem meras forças da natureza. Ao contrário, os textos descrevem entidades superiores, deuses, anjos ou forças celestiais, como os verdadeiros arquitetos dessas destruições. Mas e se essas forças não fossem divinas? E se a humanidade, ao longo da história, tivesse testemunhado algo que não conseguia explicar, por isso, interpretou como um castigo enviado pelos deuses? A teoria de que visitantes extraterrestres podem ter desempenhado um papel crucial em eventos históricos catastróficos desafia tudo o que conhecemos sobre nosso passado. Seriam esses relatos apenas mitos, ou evidências mal compreendidas de interações com uma civilização muito mais avançada? Se tais seres de fato interferiram no curso da história humana, qual teria sido sua motivação? Estariam eles punindo civilizações que se tornaram perigosas? Resetando a humanidade quando esta alcançava um certo nível de desenvolvimento? Ou haveria algo ainda mais profundo e sombrio por trás dessas aniquilações? À medida que investigamos as tragédias do passado, o dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra, a extinção súbita de civilizações inteiras, começamos a enxergar padrões inquietantes. Existem pontos de convergência entre mitos de diferentes culturas, padrões de destruição que se repetem em épocas e lugares distintos, sempre acompanhados por descrições de seres que vieram do céu. Poderia tudo isso ser apenas coincidência? Ou estaríamos diante de um enigma que desafia nossa própria compreensão da história? Se os antigos realmente testemunharam uma força desconhecida destruindo cidades e civilizações, seria um aviso para o nosso futuro? Se em algum momento essas inteligências intervieram para moldar o destino da Terra, o que nos impede de acreditar que ainda estejam observando e esperando o momento certo para intervir novamente? O dilúvio que veio do espaço. Os ventos uivavam, e o céu escureceu como se a própria ira dos deuses estivesse prestes a se manifestar. Relâmpagos cortavam as nuvens carregadas, e então, sem aviso, a chuva começou. Mas essa não era uma tempestade comum. As águas caíram com uma força avassaladora, rios transbordaram em questão de horas, e o solo tremeu como se algo colossal estivesse se movendo sob a terra. Em poucos dias, o mundo como as civilizações antigas conheciam estava submerso. Os relatos do grande dilúvio atravessam as culturas de todos os continentes, aparecendo em textos sagrados, mitologias e tradições orais. Na epopeia de Gilgamesh, o herói Utnapishtim recebe um aviso divino e constrói um grande barco para sobreviver ao desastre. Na Bíblia, Noé é escolhido por Deus para salvar os inocentes da destruição iminente. Povos indígenas da América e tribos africanas também contam histórias de inundações catastróficas que dizimaram civilizações inteiras. Mas e se o dilúvio não fosse apenas uma lenda? E se a causa dessa destruição não tivesse sido um fenômeno natural, mas sim algo vindo de além da Terra? Cientistas modernos apontam para eventos cósmicos que poderiam ter provocado tamanha devastação. Impactos de asteroides, explosões de supernovas e até mesmo a liberação abrupta de bolhas de metano dos oceanos poderiam ter desencadeado um desastre dessa magnitude. Mas há outro elemento perturbador nessas histórias: o aviso prévio. Em quase todos os relatos, uma entidade superior alerta um escolhido sobre a destruição iminente. Quem ou o que teria enviado essa mensagem? Como essas figuras antigas poderiam prever um desastre global antes que ele acontecesse? Além disso, os textos sugerem que o dilúvio não foi apenas uma consequência do acaso, mas um evento provocado intencionalmente. Os sumérios falam de deuses debatendo o destino da humanidade, por fim, decidindo exterminá-la. Na tradição hebraica, o dilúvio é um julgamento divino.
Mas se substituirmos a palavra deuses por uma civilização avançada observando a Terra, um novo cenário surge. E se essa inteligência alienígena, por algum motivo, decidiu resetar a humanidade? Os antigos sobreviveram e reconstruíram suas civilizações, mas o que aconteceu naquele evento permanece um mistério. O dilúvio pode ter sido uma purificação forçada ou um experimento cósmico para moldar o destino humano. O que é certo é que, para os povos antigos, esse desastre não foi um acidente da natureza, foi um ato deliberado, vindo do céu. Sodoma e Gomorra, a ira dos céus. O ar estava denso, carregado por uma estranha eletricidade. Sobre o vasto vale onde ficavam as cidades de Sodoma e Gomorra, o céu noturno brilhava em tons vermelhos e alaranjados, como se um prenúncio de algo terrível estivesse por vir. Os habitantes, acostumados com a prosperidade e os excessos, ignoravam os sinais. Mas então, sem aviso, o chão tremeu e uma luz intensa, mais forte que o próprio sol, rasgou os céus. O silêncio absoluto que precedeu o desastre foi quebrado por um rugido ensurdecedor, e, em instantes, fogo e enxofre começaram a chover do alto, consumindo tudo em seu caminho. Os relatos bíblicos narram Sodoma e Gomorra como cidades afundadas em pecados, destruídas pela fúria divina. Mas estudiosos e arqueólogos modernos sugerem que a história pode ter raízes em um evento real e cataclísmico. No Vale do Rio Jordão, evidências apontam para uma explosão devastadora, possivelmente causada por um impacto vindo dos céus. Cientistas teorizam que uma explosão aérea semelhante ao evento de Tunguska, ocorrido na Sibéria em 1908, pode ter sido a verdadeira causa da destruição. A pressão e o calor gerados por um impacto assim poderiam facilmente ter vaporizado cidades inteiras, deixando para trás apenas cinzas e ruínas. Mas há algo ainda mais intrigante nessa narrativa. O texto sagrado descreve seres angelicais visitando Sodoma antes da tragédia, alertando Lote e sua família para fugirem e nunca olharem para trás. Esse comportamento se assemelha a ações de observadores extraterrestres, possivelmente tentando salvar um grupo seleto antes da aniquilação. O aviso prévio, a destruição vinda do céu e a descrição detalhada de uma explosão intensa levantam a possibilidade de que Sodoma e Gomorra tenham sido alvo de algo muito além de um fenômeno natural. Os escritos antigos falam de uma ira celestial, mas e se essa ira não fosse divina no sentido religioso, e sim uma intervenção tecnológica avançada? Uma arma de destruição em massa? Uma retaliação contra um experimento fracassado? Teria alguma civilização superior decidido varrer essas cidades do mapa por razões desconhecidas? Hoje, a terra onde supostamente existiram Sodoma e Gomorra continua marcada por altas concentrações de enxofre, vestígios de queimadas intensas e sinais de temperaturas tão altas que rochas chegaram a derreter. O que realmente aconteceu ali? Uma lição divina, um desastre cósmico ou a interferência de forças além da nossa compreensão? A Guerra dos Deuses. O céu se rasgou em luz e fogo. Testemunhas da época descreveram carruagens flamejantes descendo dos céus, relâmpagos cortando o horizonte e armas de um poder inimaginável destruindo cidades inteiras. A terra tremia sob os pés dos guerreiros, que olhavam para o alto, onde seres de aparência imponente pareciam travar uma batalha que ia além da compreensão humana. Eram deuses, como descritos nos textos sagrados, ou algo muito mais avançado? Lendas antigas de diferentes civilizações narram conflitos épicos entre divindades que disputavam o domínio da terra. Os mitos hindus do Mahabharata falam de armas divinas capazes de incinerar exércitos inteiros em segundos. O texto descreve uma explosão tão intensa que a pele dos sobreviventes caiu de seus corpos e a água dos rios fervia. Para estudiosos modernos, essa descrição se assemelha de forma perturbadora aos efeitos de uma explosão nuclear. Como povos da antiguidade poderiam descrever algo tão específico sem nunca terem visto esse tipo de destruição? Na Mesopotâmia, os relatos sumérios falam da rivalidade entre os deuses Anunnaki, que governavam a humanidade e travavam disputas sangrentas pelo controle da terra. Inscrições cuneiformes detalham armas voadoras, luzes destruidoras e tempestades de fogo. Os egípcios, por sua vez, descreviam os conflitos entre os deuses Horus e Sete como batalhas nos céus, com projéteis de fogo e raios que podiam reduzir fortalezas a cinzas. Mas e se essas guerras dos deuses fossem, na verdade, confrontos entre seres de carne e osso?
Seria possível que civilizações extraterrestres tivessem disputado territórios e recursos no passado distante, usando a Terra como um campo de batalha? Se sim, onde estão os vestígios dessas batalhas? Ruínas radioativas encontradas na Índia, nas cidades de Mohenjo-Daro e Harappa, levantam suspeitas. Corpos foram descobertos nas ruas, deitados como se tivessem sido atingidos por um calor extremo repentino. Rochas vitrificadas em diversas partes do mundo indicam temperaturas altíssimas, semelhantes às geradas por armas nucleares modernas. A história da humanidade pode estar repleta de conflitos que jamais compreenderemos completamente. Seriam os deuses antigos, na verdade, seres avançados disputando seu domínio sobre a Terra? Se essa guerra realmente aconteceu, poderia ela ter moldado nosso destino de maneiras que sequer imaginamos? O Grande Reset, a queda das civilizações perdidas. Em diferentes momentos da história, civilizações inteiras floresceram e depois desapareceram sem deixar explicações concretas. Povos avançados ergueram monumentos impressionantes, desenvolveram conhecimento astronômico e matemático complexo, apenas para, em algum momento, serem reduzidos a ruínas e esquecidos pelo tempo. Mas e se essas quedas não fossem apenas o resultado de desastres naturais ou guerras? E se houvesse um padrão, uma espécie de reset imposto por forças além da nossa compreensão? Muitas culturas antigas falam de eras douradas que foram abruptamente interrompidas por catástrofes globais. Os sumérios mencionavam uma época em que os deuses caminhavam entre os homens, até que um grande dilúvio varreu sua civilização. Os egípcios, por sua vez, preservaram registros sobre uma antiga civilização avançada que precedeu o Egito dinástico, destruída por forças desconhecidas. Já os maias e os astecas acreditavam que o mundo havia sido criado e destruído várias vezes, como se fosse um ciclo inevitável. A cidade de Mohenjo-Daro, na Índia, é um dos mistérios mais perturbadores desse enigma. Ruínas perfeitamente planejadas, com sistemas avançados de saneamento, foram subitamente abandonadas. Corpos foram encontrados nas ruas, como se algo terrível os tivesse atingido sem aviso. Alguns pesquisadores sugerem que a cidade pode ter sido destruída por um evento catastrófico, possivelmente até uma explosão de alta energia semelhante a uma detonação nuclear. E o que dizer das estruturas megalíticas espalhadas pelo mundo, como Göbekli Tepe, Pumapunku e Namadol? Esses locais desafiam a lógica da arqueologia tradicional. As pedras colossais usadas em suas construções foram cortadas e transportadas com precisão quase impossível para a tecnologia da época. Seus construtores desapareceram sem deixar rastros, como se algo os tivesse feito sumir repentinamente. Seria possível que uma força superior, seja uma civilização extraterrestre ou um fenômeno cósmico, tivesse eliminado sociedades avançadas no passado para impedir que atingissem um certo nível de desenvolvimento? Se isso for verdade, isso significa que estamos fadados a repetir esse ciclo? Se houve um grande reset no passado, ele pode acontecer novamente? E, se estamos perto de descobrir a verdade, isso explicaria o motivo pelo qual esse conhecimento parece ser ocultado e ignorado ao longo da história? O julgamento final. Se olharmos para os registros da humanidade, veremos um padrão inegável. Eras de grande conhecimento e avanço seguidas por eventos catastróficos que reduziram civilizações inteiras a cinzas. Os mitos do dilúvio, as guerras dos deuses e os desaparecimentos inexplicáveis de sociedades altamente sofisticadas sugerem que algo ou alguém pode estar regulando o destino da humanidade, um ciclo de ascensão e queda que se repete ao longo das eras. Mas a pergunta que ressoa no horizonte é ainda mais inquietante: estamos prestes a enfrentar outro grande reset? Hoje, vivemos em um mundo onde a tecnologia avança mais rápido do que nossa compreensão sobre ela. Desenvolvemos armas capazes de aniquilar a própria civilização, brincamos com forças da natureza que mal compreendemos e buscamos, incessantemente, sinais de vida no espaço, sem considerar a possibilidade de que talvez já tenhamos sido observados ou mesmo julgados no passado. Se os eventos descritos nos textos antigos forem mais do que meras lendas, então talvez estejamos nos aproximando de um novo julgamento final. As grandes catástrofes do passado foram apenas advertências? Testes para a humanidade? Se existiu um controle externo que interferiu na Terra antes, o que impediria que isso acontecesse novamente? Mas há um detalhe ainda mais intrigante: se fomos reiniciados antes, por que sempre recomeçamos?
O que há em nós que nos faz retornar, mesmo após termos sido varridos da existência? Estaria a humanidade destinada a evoluir até um ponto crítico, apenas para ser interrompida repetidas vezes? E se a verdadeira resposta estiver escondida em algum lugar, esperando para ser descoberta? Se o passado foi apagado, o futuro pode estar selado? Ou será que ainda há tempo para quebrar o ciclo? O que nos espera adiante pode ser um novo despertar, ou o fim definitivo da nossa história. Mas, seja qual for a verdade, uma coisa é certa: aqueles que vieram antes de nós deixaram marcas, pistas que podem conter as respostas que buscamos desesperadamente. Talvez a maior pergunta não seja o que aconteceu, mas sim, estamos preparados para o que está por vir?